fala com a gente através da tua palavra. E se você crê, diga amém. Olha o que diz a palavra. Salmo 42, versículo 1. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A Bíblia fala que Davi, ele era um homem segundo o coração de quem? De Deus. O que é um homem segundo o coração de Deus? É uma pessoa que anda na mesma sintonia que Deus. É uma pessoa que anda em espírito. O que é andar em espírito? É o teu espírito estar sempre em comunicação com o espírito de quem? Quem está entendendo que é andar em espírito? Andar em espírito é o quê? É o teu espírito. O que é espírito? Pensamento. Espírito é o quê? Pensamento. É o teu espírito estar sempre em comunicação, em diálogo, em contato com o espírito de quem? De Deus. Um espírito do Senhor. Então Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, segundo o coração do Senhor. Olha aqui, pastor, qual é a doença hoje que mais está matando e que mais está destruindo a vida das pessoas? É a doença da alma. É a doença do quê? Da alma. É claro que tem casos de pessoas que hoje têm problema de depressão, de ansiedade, por um problema de intestino. Porque eu não sei se você sabia, o segundo cérebro do corpo humano é o intestino. Quem sabia disso? Se o teu intestino estiver ruim, afeta também todo o seu corpo. Você sabia que a pessoa que tem problema de intestino, ela tem grande chance de ter depressão? De ter problema de ansiedade? É tanto que quando a gente atende uma pessoa, a gente tem que estar bem atento para ver se o problema também não é um problema de intestino, mandar uma pessoa fazer um exame. Quem está entendendo, pastor? Então, existe esse problema, mas também existe um outro problema que afeta, que causa esse problema de depressão, de crise de ansiedade, de crise psíquicas. E qual é esse problema, pastor? A alma que está doente. A alma que está o quê? Doente. A alma que está pedindo socorro. A alma que não suporta mais a ausência da presença do Espírito que o pecado que essas pessoas têm cometido e que tem pesado a sua consciência, que tem afetado a sua alma. Porque tem gente que mente, que se prostitui, que trai, que faz e que acontece e acha que nada, não vai dar em nada, e acha que não está tendo nenhum efeito na sua vida. Mas pelo contrário, você só está destruindo a sua alma aos poucos. Você só está acabando com a sua alma aos poucos. Quem está entendendo, pastor? Então, a gente entende através dessa palavra que vai ser pregada hoje, que a gente não pode só cuidar do nosso corpo. Você vê, tem gente que sentiu uma dor no rim, uma dor no coração, alguma coisa, corre logo atrás do quê? Mas tem gente que sente vazio, que sente desejo até de tirar a própria vida, de se cortar, de se mutilar, de fazer acontecer, e não corre logo para o médico. E age como se nada tivesse o quê? E nem sabe, a sua alma naquele momento está mostrando o quê? Está dando o quê? Sintomas de que ela não está o quê? Não está bem. E que ela precisa de socorro, e que ela precisa de ajuda. As pessoas ignoram. Elas só acordam, sabe como? Quando elas não conseguem mais sair de casa. Quando elas ficam trancadas dentro do quarto, quando elas entram em pânico. Quando o coração só falta sair pelo quê? Pela boca, você vê o coração disparando. Quando a adrenalina do corpo está lá em cima, quando tem falta de ar, quando está vendo que a coisa agora pegou, que não tem mais jeito, aí quer buscar ajuda, quer buscar socorro. E muitas dessas pessoas acabam tirando a própria vida por não suportar essa dor, esse sofrimento. Olha, pastor, através dessa palavra hoje,
eu quero te mostrar o caminho da cura da alma. Através dessa palavra hoje, eu quero mostrar para você o caminho da libertação da depressão, das ansiedades, dos problemas que hoje têm te torturado, que têm acabado com a tua vida. Glória a Deus. Então preste atenção, que Deus vai falar de forma poderosa na tua vida. Olha aqui, pastor. Depressão profunda é o acúmulo de frustrações, de um passado que você não conseguiu resolver, de um passado que não conseguiu o quê? Resolver, que fica armazenado no inconsciente da pessoa, e a pessoa do nada está fazendo as coisas, está no trabalho, está na igreja, sei lá onde for, um gatilho dispara. Um gatilho o quê? Dispara. E ali, a partir daquele momento em diante, coisas terríveis o quê? Acontecem. E por que, pastor? Coisas mal resolvidas com o quê? Com o passado. Que o inconsciente ocultou, que o inconsciente guardou, e que em determinado momento da vida daquela pessoa lá na frente, o gatilho vai o quê? Vai disparar. E vai trazer esse dano psíquico, e vai trazer esse dano mental para a pessoa. Porque entenda uma coisa, o cérebro mexe com toda a parte do quê? Imagine, se isso aqui está com problema, os danos que causam na vida de uma pessoa. Mas você que tem esse problema, e que hoje a tua alma está doente, se você prestar atenção nessa palavra e obedecer a Deus, Deus hoje vai te curar desse problema. Glória a Deus. Deus hoje vai te mostrar o caminho da cura. Presta atenção aqui no pastor. Davi sempre foi um menino com problema, contando do ponto de vista do judaísmo. Essa história que eu vou contar hoje para você, ela é do ponto de vista do judaísmo. Glória a Deus. Então, no ponto de vista do judaísmo, Davi, ele sempre foi aquele menino problemático, foi aquele garoto, aquele jovem problemático, cheio de problemas. E por que, pastor? Porque ele, quando nasceu, ele nasceu diferente dos seus irmãos, ele nasceu diferente dos seus pais, e aquela forma dele nascer diferente, porque Davi, ele era ruivo, Davi, ele tinha um rosto suave, Davi, ele era de estatura baixa, ele era de quê? Estatura baixa, completamente diferente dos seus o quê? Irmãos, que tinha aquele rosto quadrado, que tinha porte de rei, tinha altura de quê? De rei, que eram puros, judeus puro sangue, que eram morenos. Você vê, Davi, ele nasceu completamente diferente dos seus irmãos, completamente diferente dos seus pais. E por ele ter nascido diferente dos pais, diferente dos irmãos, Davi, ele foi rejeitado. Davi, ele foi o quê? Davi foi rejeitado. O pai e a mãe rejeitou, os irmãos rejeitaram. Então, olha aqui, pastor, Davi habita no meio de uma família, de uma casa, que as pessoas não parecem nada com ele. Olha para isso. Ele habita numa casa, ele é criado numa casa, ele é criado num lar, numa família que ninguém parecia com ele. As pessoas chegavam para Eliabe e diziam assim: nossa, você é a cara do teu pai. Nossa, Eliabe, você tem a mesma altura do seu. Por nossa, chamar, seu rosto é que nem do seu pai. Mas quando as pessoas olhavam para Davi, viam que ele não tinha nada a ver, nada a ver com a sua família, nada a ver com seus pais. Então ele nasceu com essa rejeição, ele nasceu com essa discriminação. Quem está entendendo, pastor? Olha aqui para mim. Davi
um homem de pequena estatura, enquanto seus irmãos eles tinham altura de rei, porque o seu pai Jessé, ele também tinha a altura de quê? De rei. Então eles tinham esse porte de rei. Foi tanto que quando Samuel entrou na casa de Jessé, ele ficou impressionado, porque todos os filhos de Jessé, eles tinham o tamanho de quem? Você vê, Saul, o ombro de Saul era o mais alto de Israel. Era um homem que tinha porte de rei, aos olhos humanos, aos olhos dos homens, não aos olhos de quem? Porque Deus ele não olhava o porte, a altura. Deus soldava, esquadriava o quê? Com isso. Quem está entendendo, pastor? Olha aqui para mim. O rei Saul, ele era um homem mais alto em Israel, acima dos ombros e acima dos judeus. Quer dizer, ele era um homem na visão humana que tinha porte de quê? Porte de rei. As pessoas olhavam para Saul e diziam assim: esse aí tem presença de rei, ele tem altura de rei, esse é o verdadeiro rei de quem? De Israel. Mas as pessoas, elas falavam isso de Saul pela sua quê? Aparência física, e não pelo seu quê? Porque o único que conhecia Saul de verdade era quem? É por isso que você tem que ter muito cuidado de ficar interpretando a pessoa pela aparência. Você tem que ter muito cuidado, porque você não sabe nada daquilo que a pessoa é o quê? Por dentro. Quem está entendendo, pastor? Você não sabe nada do que a pessoa é por dentro. Você vê, quantas são as pessoas que escolheram para casar, pessoas de boa aparência, de grande porte, e no final quebrou o quê? Quebrou a cara. Por quê? Porque descobriu que não é só casar com o exterior, tinha que casar também olhando também o quê? O interior da pessoa, o caráter da pessoa, ver verdadeiramente quem era o quê? A pessoa. Quem está entendendo, pastor? Olha aqui, pastor. Samuel, ele vai na casa de Jessé e manda o recado para que Jessé prepare os seus filhos. Presta atenção aqui no pastor. Samuel, ele vai até a casa de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, ele vê lá os filhos de Jessé, os olhos dele chegam a brilhar. Os olhos de Samuel chegam o quê? Por quê, pastor? Porque ele viu, ele observou que os filhos de Jessé, tudo tinha a aparência de quem? De rei. E a altura, porte de quê? De rei. Eu acredito que quando ele chegou na casa de Jessé, ele chegou e deve ter dito assim: Deus me mandou para casa o quê? Certa. Porque todos os filhos dele têm altura e porte de quem? E aparência de quem? De rei. Deus me mandou para casa certa. Então, quando vem o primeiro filho, que é Eliabe, Samuel, ao olhar para Eliabe, Samuel disse assim: escolheste bem Deus, o novo rei de Israel. E quando ele falou isso, porque ele julgava Eliabe pelo seu quê? Pela sua aparência o quê? Física, pelo seu perfil, pelo seu tamanho, Deus imediatamente falou para ele: não atentes para a sua aparência, porque eu, o Senhor, não olho o exterior, eu soube o esquadrinho o quê? E esse aí, só de eu olhar, eu já vou esmirir. Só de eu olhar, já o quê? Aí veio o chamado. Deus falou: esse aí não. Veio Abinadab, esse aí não. Veio todos os filhos de Jessé, e nenhum deles foram aprovados por quê? Por Deus. Nenhum deles foi aprovado pelo Senhor. E Samuel chega até Jessé e pergunta: vem cá, acabou os teus filhos? E Jessé, envergonhado, diz assim: ainda existe um que está lá escondido, que está lá no campo.
Ele é pastor de ovelhas. Está lá cuidando das ovelhas malhadas. Cuidando das ovelhas o quê? Malhadas. Olha aqui, pastor. No costume judaico, as ovelhas malhadas não são aquelas ovelhas, no entendimento judaico, as ovelhas malhadas não são aquelas ovelhas que têm a lã manchada. Não são aquelas ovelhas que têm a lã manchada, não. As ovelhas malhadas são aquelas ovelhas que passaram por uma anomalia. São ovelhas que têm defeitos. Ovelhas que têm o quê? São ovelhas que só têm duas patas, que nasceram só com duas patas, que só nasceu com um olho, ou nasceu sem olho nenhum. Ovelhas que tinham duas cabeças. Quer dizer, eram ovelhas que sofriam de quê? De anomalias, que não tinha mais nenhuma o quê? Serventia. E os judeus, em vez de pegar e matar elas, eles mantinham elas vivas e davam comida para elas, cuidavam delas, alimentavam elas até o dia da sua morte, até o dia do seu último fôlego de vida. Então a gente entende que para os judeus as ovelhas malhadas eram ovelhas que passavam o quê? Por uma anomalia. Eram ovelhas que tinham defeito. Eram ovelhas que foram rejeitadas. É tanto que essas ovelhas, elas ficavam escondidas. Elas ficavam o quê? Por que, pastor? Elas ficavam bem escondidas. Porque a aparência dela era horrível. Porque a aparência dessas ovelhas eram terríveis. Então elas ficavam bem escondidas. E Davi, o rejeitado, o desprezado, ele era o pastor que cuidava dessas o quê? Dessas ovelhas. Então, Davi, ele está na casa de seu pai. Davi, ele começa a observar os preparativos. Por quê, pastor? Porque não era qualquer um que iria chegar até a casa de Jessé. Quem iria colocar a planta dos pés na casa de Jessé iria ser Samuel. E quem era Samuel, pastor? O representante de Deus na terra naquele momento. Porque eu não sei se você sabia, antes de Cristo fazer o sacrifício na cruz do Calvário, o homem não tinha direito de abrir a boca e falar com quem? Deus não ouvia, Deus não respondia. Quem está entendendo, pastor? Deus não respondia. Deus só respondia através da boca do profeta, que era o seu representante. Então Deus chega para Samuel e fala assim: você vai até a casa de Jessé, porque eu já me provi de um rei, vai ser um dos filhos dele, porque Saul já me desobedeceu demais e eu já o rejeitei. Nós vamos consagrar um novo rei para Israel. Então Samuel, olha como era a importância de Samuel em Israel. Samuel, ele era o representante de quem? De Deus na terra. Quer dizer, Deus só falava através de quem? Samuel. Então Jessé, ele iria receber qualquer um dentro de casa? Ele iria receber o representante de quem? Então ia ter que fazer uma grande recepção, uma grande festa para receber o profeta de quem? O profeta de Deus. Quem está entendendo, pastor? Então os servos de Samuel chegam até Jessé e dizem: olha, Samuel, o profeta, vai vir aqui para abençoar a tua família. Então, imediatamente, Jessé, ele manda preparar o melhor. Ele manda preparar o quê? Você quer ver uma coisa? Imagine se meu celular toca aqui agora. Vai ter aqui, pastor. Meu celular toca. E é o apóstolo Valdemiro Santiago. E diz assim: ó, fala para a dona Ana com açude que eu vou lá na casa dela, que eu vou abençoar a vida dela. E aí dona Ana com açude não vai fazer nada, né? Ela não vai fazer nada para recepcionar o apóstolo, vai deixar o apóstolo lá morrer de fome, não é isso? É capaz de ela matar até o boi, né? Quem está entendendo, pastor? É capaz de matar até o quê? O boi, o porco. Já que o apóstolo gosta de carne de porco.
Quem está entendendo, pastor? Quer dizer, vai preparar o quê? O banquete. Porque não é qualquer um que está chegando, é quem? O apóstolo? Um representante de quem? De Deus. Acredite que qualquer um de vocês, imagina, um apóstolo vai sair de São Paulo, vai vir para minha casa, ia preparar o quê? O banquete. Então não era qualquer um, era Samuel. O único homem que Deus o quê? Falava, era o representante de Deus. Era o representante do Senhor. E Davi, ele começa a ver o pessoal fazendo as arrumações, preparando a festa, preparando a recepção, comidas de todos os tipos, porque ele estava sentindo o quê? O cheiro. E ele vê o pai dele chamar ele e falar assim: olha, eu não quero você aqui. Você vai lá pastorear as ovelhas malhadas. Eu não quero você aqui hoje. Ele vê que ele estava sendo excluído da onde? Da festa. Que era um lugar que o pai não queria a presença de quem? A presença dele. Quem está entendendo, pastor? Não queria o que, igreja? Não queria a presença de Davi. E Davi, ele imediatamente, ele sai, vendo todos os preparativos, ele sai, sentindo o cheiro da comida, vendo os pais se preparando para receber uma pessoa de grande importância, e ele sai, triste, desprezado, humilhado, e ele vai cuidar das ovelhas malhadas. Só que acontece algo naquele momento que muda a história de Davi, que faz ele escrever um dos poemas mais lindos da Bíblia. O que acontece, pastor? Quando ele está lá, com as ovelhas malhadas, rejeitadas como elas eram também rejeitadas, Deus faz uma revelação extraordinária. Deus faz uma revelação gloriosa. E a revelação foi tão gloriosa que fez Davi descer a harpa e começar a dedilhar a harpa e construir esse poema maravilhoso. Um dos poemas mais lindos que Davi escreveu. Deus chega para ele e fala assim: Davi, você está vendo essas ovelhas malhadas? Essas ovelhas com defeito que ninguém quer. Essas ovelhas, ela tem um pastor, Davi. E você, que também é rejeitado, que também é desprezado, você também tem um pastor, Davi. Naquela hora Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Deus disse: assim como essas ovelhas desprezadas, rejeitadas, ela tem um pastor que cuida delas, Davi, que não deixa faltar nada para elas, Davi. Você também tem um pastor. Eu sou teu pastor, Davi. Diga glória a Deus. Então, pastor, talvez você seja essa pessoa rejeitada, desprezada, essa pessoa que ninguém dá nada, essa pessoa que todo mundo exclui. E Deus está dizendo para você que assim como as ovelhas malhadas, que todo mundo despreza, que todo mundo rejeita, ela tem um pastor. Você também tem um pastor. E o teu pastor é o poderoso Deus. Bem forte para Jesus. Ele é o teu pastor. Olha, pastor, teu pai te rejeitou, tua mãe te rejeitou, teu marido te rejeitou, tua esposa te rejeitou, tua família te rejeitou, teus amigos te rejeitaram, teu patrão te rejeitou, o mundo te rejeitou, mas ele não te rejeitou. Ele não te rejeitou. Davi, ele queria a aprovação do pai. Davi, ele queria o quê? A aprovação do pai. Por quê, pastor? Porque entenda uma coisa: o filho, ele quer da mãe abraço e beijo. O filho, ele quer da mãe o quê? Mas do pai não. O pai, ele quer o quê? E como é que os judeus, eles conseguiam a aprovação do pai? Através da caça. Através do quê? Você lembra de Jacó?
Jacó, ele conseguiu a aprovação do pai através do quê? Da caça. Ele foi lá, caçou e ganhou o direito de quê? De briga. Ô, gente, você vê, para o Isaac aprovar Jacó e Esaú, e quem na verdade iria caçar ia ser o Esaú, Jacó mandou ele preparar o quê? Uma caça, para assim ele receber a bênção do quê? Para assim ele receber a aprovação do pai. Então Davi, ele queria essa aprovação, ele queria que o pai sentisse orgulho dele. Então Davi falou assim: eu tenho que caçar. Eu tenho o quê? Tenho que caçar. Só que ele não podia caçar os mesmos animais que o pai tinha no pasto. Ele não podia caçar boi, bode, nada disso não. Tinha que ser um animal exótico, tinha que ser um animal diferente. Então ele resolveu caçar ou um cervo ou uma corça. E ele prepara o seu arco e flecha e vai para o mato caçar. E no meio dessa busca, ele encontra uma corça. Ele encontra o quê? Uma corça. Só que a corça é grande, a corça é muito rápida, muito ligeira. E Davi, quando ele estava se preparando para pegar o arco e flecha e matar a corça e capturar o animal para dar ao seu pai, para entregar ao seu pai, ele observa também um outro predador, o leão da montanha. O leão da onde? Da montanha. E quando ele vê esse predador, que era o leão da montanha, forte, grande, cheio de resistência, ele vê ali que ele não podia fazer nada. E o leão da montanha, ele já observou a presença da corça. E Davi, observando aquela situação, ele falou assim: olha, eu não posso capturar a corça, porque um leão vai capturar ela primeiro. Eu não posso contra o leão da montanha. Então o que é que eu vou fazer? Ele não vai conseguir capturar ela por inteiro, porque ela é muito grande. Ele vai comer um pedaço para recobrir as suas forças, recuperar as forças, e ele vai pegar um outro pedaço para levar para a família. E o que sobrar, eu vou levar para a casa do meu pai, e vou dar para o meu pai. Então ele esperou o momento, e o leão foi lá e partiu para cima da corça. E a corça, ao ver o predador, o leão da montanha vindo para cima dela, ela começou a correr. A corça é muito rápida. Só que a corça, quando ela sente medo, o coração dela começa a disparar. E ela solta uma glândula do corpo dela. E essa glândula é um odor, é um cheiro. Essa glândula é o quê? E o leão da montanha, ele tem um faro muito apurado, que nem faro de cachorro. Você vê que você nem bem chegou em casa, o cachorro de longe já sente o quê? O seu cheiro, o seu faro. Então, quando ela solta aquela glândula, aquele cheiro, o leão comemora. O leão quer? Ele fala assim: agora eu peguei ela, agora eu capturei ela. Ela pode ficar longe, ela pode ficar bem distante. Eu não vou perder ela, porque eu já peguei o seu quê? O seu cheiro. Eu já peguei o seu faro. A corça saiu correndo, fugia. E o leão da montanha no encalço dela, só sentindo o quê? Só cheiro, só faro. Daqui a pouco, Davi, ele observa que o leão da montanha está parado diante de um lago. E ele observa que a corça já não está mais ali. E ele observa a angústia do leão, olhando para um lado e olhando para o outro, e não via mais a corça, porque ele perdeu o seu quê? O seu faro. O leão ali só tinha três decisões a tomar. Qual seria? Ou ir para a direita, ou ir para a esquerda, ou voltar para casa frustrado. O leão imediatamente volta para casa, vai embora. E Davi fica ali, espantado. Como foi que a corça conseguiu fugir do leão? Como foi que a corça conseguiu escapar do leão? Daqui a pouco, ele vê as águas do lago se moverem e a corça sair das águas. E Davi fica de boca aberta. Davi fica perplexo com aquilo que aconteceu. Imediatamente, ele pega a sua flecha para matar a corça. Mas ele vê ela se sacudindo, água para cima e para baixo, alegre e feliz, porque conseguiu um livramento, porque recebeu proteção através do quê? Da água. Diga agora a Deus.
Naquela hora, Davi deixa cair o seu arco e flecha e desiste de matar a coça. Davi eterniza a coça. Por quê? Porque a coça recebeu a proteção através da onde? Da onde, igreja? Por isso que Davi levantou o rosto aos céus e disse: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Bem forte para Jesus. Olha aqui, pastor. O leão da montanha está atrás de você. O leão da montanha já pegou teu faro. E é por isso que você está passando mal, por isso que você está com depressão, com esse problema de ansiedade, com vazio na alma, com tristeza, pensando em se matar, angustiado. É por isso que esses gatilhos estão toda hora disparando, porque ele sentiu o quê? O teu faro. E para onde você vai, ele está indo aonde? Atrás. Você vê que toda hora esses problemas estão sempre o quê? Sempre voltando. Quem está entendendo, pastor? Toda hora o gatilho está o quê? Está disso? Porque ele sentiu o quê? O teu faro. Pastor, e agora? Eu já fui psiquiatra, já fui psicólogo, já fui em tudo que é lugar. E agora? O leão, ele tem o meu faro. Como foi que a coça conseguiu escapar? Porque ela mergulhou bem fundo aonde? Nas águas. Olha, pastor, a água está aqui essa noite. A água da vida está aqui essa noite. E se você mergulhar bem fundo, se você mergulhar bem fundo, bem fundo, bem fundo, bem fundo, bem fundo, esse leão na montanha vai perder o teu faro. E ele nunca mais te achará. Essa depressão, ela vai perder o teu faro. E ela nunca mais te achará. Essa ansiedade nunca mais te achará. Esses problemas psíquicos nunca mais te achará. Esse vazio, esse tormento, essa angústia, esse sofrimento nunca mais te achará. Porque você está mergulhando bem fundo na água da vida. Fica de pé, dá uma salva de palmas para esse Deus. Prepara seu nascer em nome de Jesus. Quem quer mergulhar nessa água? O leão pegou teu